Então tá bom, você cuida das ovelhas. E Jacó diz: estou por preparar, todas as que for malhada vai ser minha, e as outras vai ser sua. As que nascer malhada vai ser minha, e as outras vai ser sua. E aí naquele lugar só nascia malhada. O enganador é abençoado, irmãos. Aleluias. Ele estava ali sendo abençoado. Mas aí quando Labão percebe ovelhas malhadas, ele muda de opinião, fala: não, e as malhadas vai ser minhas, outras que vai ser sua. As lisas que sem mancha nenhuma vai ser sua. E engana mais uma vez o enganador. E diz a Bíblia que aí começa, Deus fez, vendo tudo aquilo, Deus fez nascer só ovelhas que não tinha mancha. E Labão vendo aquilo, mudou de ideia novamente. Durante 6 anos mais ele foi enganado. Ele trabalhou 14 anos pelas mulheres dele, e mais 6 anos ele trabalhou sendo enganado por seu sogro Labão. E a Bíblia conta, glória a Jesus, que chegando um certo dia ele conversa com seu sogro e diz que quer ir embora. E o seu sogro: não, fica, minhas filhas, meus netos, não sei o quê. Aleluias. Irmãos, não adianta. A bênção que Jacó estava recebendo ficava tudo na casa de Labão. Ele mesmo não usufruía porque ele estava na casa do sogro. Ele não tinha privacidade com a sua família. Vamos imaginar que o sogro não deixava nem ele corrigir seus filhos direito. Glória a Deus. Tanto que nós vemos que Raquel, depois quando ele saiu daquele lugar, Raquel levou os ídolos do pai embora com ela. Porque Jacó não tinha voz ativa com suas esposas, com seus filhos naquele lugar. E Deus disse para Jacó para que ele saísse e voltasse para sua terra, que ia abençoá-lo. E Labão disse: não, fica aí. Aí certo dia Labão sai para buscar suas ovelhas e Jacó foge com as suas mulheres e seus filhos. Aleluia. Mais uma vez fugindo. Porque, irmãos, quem vive de enganar é enganado. E quem vive de passar a perna nos outros, por que Deus está me tocando para falar isso aqui? Até chegar onde Jacó teve um verdadeiro encontro com Deus. Jacó tinha ali, quando ele fugiu da presença de seu irmão, ele viu, ele teve visão do céu, onde os anjos subiam e desciam naquele lugar que ele chamou de Betel. E ele falou: Deus está aqui, mas eu não sabia. Mas ele não teve um encontro com Deus. Ele viu os anjos, mas cara a cara ele não teve um encontro com Deus. Aleluias. E passando-se agora, lá vai Jacó fugindo de novo. Ele fugiu do seu irmão no passado e agora para voltar ele foge do seu sogro. E o seu sogro, quando descobre, vai atrás dele, irado, com raiva, porque ele havia fugido, levou suas filhas embora, seus netos, olha isso. E chegando a encontrá-lo, conversaram, e Deus tocou ali no coração dele, porque Jacó disse que Deus o havia mandado, e chegaram a um acordo. Enquanto isso, Raquel estava lá sentada em cima dos ídolos do pai dela, lá escondido lá com os ídolos, porque estava levando maldição para a casa do Senhor, para o lugar santo, onde era a habitação de Jacó e sua família. Glória a Deus. Este homem de Deus, Jacó, ele viveu peregrino durante 20 anos. No seu sogro era idólatra, suas mulheres eram idólatras, o lugar era idólatra, o lugar era tudo, não servia a um Deus verdadeiro. Aleluia. Mas mesmo assim Deus o abençoava. Vamos dizer que ele esteve, nos dias de hoje vamos dizer que ele estava desviado durante esse tempo todo. Mas de repente quando Deus chama, Deus fala: volta. Volta para o lugar onde tudo começou. Volta lá e vai encarar o teu irmão que tu enganou. Volta lá e vai para aquele lugar de onde tu fugiu. Aonde tu saiu correndo sem nada, tu vai voltar lá. Aleluia.
Tem um versículo na Bíblia que diz que lembra-te de um lugar onde tu caíste. E agora, Jacó separa ali o seu gado, manda os seus empregados na frente para encontrar o irmão. Aí quando o irmão sabe que Jacó está vindo, o irmão se prepara com alguns dos seus servos, dos seus empregados, muitos homens de guerra. E agora Jacó treme nas bases, porque ele conhecia o irmão que ele tinha. Ele sabia que Esaú era cabra macho, que tinha sangue nos olhos, que onde ele chegava para arrasar mesmo. Ele conhecia como o irmão era sangue quente. Aleluias. E agora ele pensa com ele: eu não sou homem de guerra. Eu só tenho aqui meus filhos, minha família, meus servos, somos pastores de ovelha, nós não aprendemos a guerrear. Agora está escrito para Jacó. Agora sim, Jacó passa à frente da sua família e vai ali e começa a orar ao Senhor. Aleluia. Começa a buscar a presença de Deus. Glória a Deus. Nesse momento, Jacó percebeu que ele precisava do sobrenatural de Deus na vida dele. Ou ele tinha um encontro verdadeiro com Deus, ou ele morria nas mãos do seu irmão. Ou ele se convertia de verdade, ou ele perecia, ele e toda a sua família. Porque agora ele não era apenas ele, mas ele tinha filhos. Aleluias. Que poderia pagar um preço pelo seu erro do passado. Vamos dizer assim. E diz a Bíblia que quando ele estava naquele local, e ele estava ali, passa a noite orando, e aparece para ele um anjo. E ali vamos imaginar que ele fala: me abençoa, Senhor, e o anjo não pode te abençoar. Você enganou seu irmão, você conseguiu as coisas enganando os outros. Você enganou seu pai, um homem velho, servo de Deus, você enganou seu pai. E tudo que ele havia feito de errado começou a vir na mente dele. E ele ali pedia perdão, pedia para Deus o perdoar, mas ele tinha que pedir perdão para alguém que estava vindo ao seu encontro. Aleluia. E diz a Bíblia que já amanhecia o dia. Aleluia. E começa então a guerra, a verdadeira guerra de Jacó com o anjo de Deus. Quantas vezes nós estamos em guerra? Nós podemos perceber que durante a noite é onde nós temos as maiores das nossas guerras espirituais. Aonde o inimigo lança pensamentos, aonde o inimigo lança afrontas, aleluia, lança culpa do passado. Quantas vezes nós estamos ali, lembramos o que fizemos de errado lá atrás. Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a Bíblia diz que o homem de Deus, Jacó, passou a noite orando naquele vale. E você, como que está a sua noite? É extensa a sua noite? Sua noite tem sido muito comprida? Eu não digo a noite que é normal de 12 ou 8 horas, vamos dizer assim. Não, eu digo a noite espiritual. Porque todos nós passamos pela noite espiritual. Aleluias. E vai passando a noite, você clama. Você vê o anjo do Senhor ali, o anjo não faz nada para te abençoar. E muitas vezes você implora, você tenta segurar no anjo, mas as suas forças materiais não dá. Aleluias. E de repente vai chegando a madrugada. A Bíblia diz que o Senhor falando que aqueles que o buscam de madrugada o acharão. A madrugada, irmãos, não é essa madrugada que a gente fica: eu vou orar de madrugada. Existe até um certo ditado por aí que diz que é de madrugada a fila é menor no céu. Não existe fila diante de Deus. Aleluia. Porque no momento que você fala Senhor,
A Bíblia diz que os ouvidos deles se inclinam para você. É como se só existisse você na face da terra. Em todo o universo não existe mais outra pessoa. Glória a Deus. E a Bíblia diz que nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Nós temos que nos converter todos os dias dos nossos pecados. Aleluia, mas pastor, eu não peco, todos nós pecamos. É verdade. Muitas vezes nós pedimos tanto, pastor, ora, missionária, ora, irmã, ora por mim. E nós não temos coragem de pagar um preço. Glória a Deus, aleluias. Jacó pagou o preço, mesmo na sua desobediência. Pagou o preço com o seu trabalho. Pagou o preço sendo praticamente servo daquele homem, escravo daquele homem. Aleluia, enganado por ele 20 anos, sem receber nada em troca. Quantos estão trabalhando, acham que estão fazendo a vontade de Deus e não estão? Glória a Deus. Me desculpe, irmãos, mas Deus, quando eu estava lá na minha casa, não era essa mensagem que eu ia pregar, tem outra mensagem aqui que eu preparei. Eu estava ali na minha máquina costurando e o Senhor falou, vai lá, essa mensagem que eu quero. Aleluia. Porque não adianta. A luta é sua e sua. E quem vai te responder é o Senhor. Não adianta você ligar para o pastor durante a madrugada, para o irmão durante a noite. Ora por mim que eu estou angustiada. Não adianta, enquanto você não pôr sua face no pó, se derramar diante do Senhor, reconhecer como Jacó reconheceu que passou a perna no seu irmão, que passou a perna no seu pai. Aleluias! Não adianta. Temos que reconhecer. Ah, mas Deus me perdoou. Perdoou e continuou fazendo a mesma coisa. Glória a Deus, aleluias. Me perdoe, amados, por falar assim. Mas Deus está mandando, não posso falar, não fazer nada. Glória a Deus. E agora Jacó ali. E o anjo começa a se afastar para ir embora. E Jacó, não, vem cá. Tu não vai embora de jeito nenhum, tu vai me abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje, Glória, aleluia. enquanto você está aí nessa madrugada fria, tenebrosa, madrugada angustiante, madrugada no deserto, no seu vale, glória a Deus, aleluia. O Senhor está perto de você, glória a Deus. É momento de ter ação, de ter atitude. Jacó teve uma atitude naquele momento de segurar o anjo. Aleluia, Deus. E você, qual é a sua ação que você vai ter? Vai continuar vendo o anjo indo embora? O Jesus indo e você sem se arrepender das suas falhas do passado? Eita, Deus do céu. Não pense que nós, Jesus perdoa sim, o Senhor perdoa cada um de nós. Mas toda ação gera uma reação. E tudo que o homem plantar está escrito na Bíblia, isso vai colher. Aleluia. Se você plantar um pé de laranja, você daqui a 20 anos você volta lá, o pé de laranja vai lá, você pode comer os frutos dele. Mas se você plantar um pé de pimenta, você vai comer a pimenta. Aleluia. E muitas das vezes, a laranja não sei se ela já entregou, é doce, né? Chegou por último, não entregou não. A laranja é boa, você pode comer ela pura, mas pimenta não se pode comer pura. E muita gente só está plantando pimenta. A gente já divide. Pior que tem gente que planta veneno. Sabia? Que tem gente que anda plantando veneno por aí? A pastora como? Quando sai espalhando picuinha. Quando sai falando de um e de outros. Ai, não gosta daquela irmã. Ixi, irmã. A irmã aqui, olha só a sandália dela rosa. Ixi, Maria. Ah, não, aquela irmã. Pastora Marlica, aquele brinco. Deus me livre. Ai, se converteu, pastor, né? E aí se junta aquele grupinho. Hoje em dia não precisa nem sair de casa para plantar veneno, não. Usa o WhatsApp e joga um veneno para um para o outro. A internet lá no Facebook, quantos venenos nós temos visto? Aleluias. E muitos estão plantando veneno, mas você pensa que o veneno não vai fazer efeito para você, está muito enganado. Porque você tem, assim como Deus mandou Jacó voltar e encarar seu irmão, você vai ter que voltar a encarar os seus venenos. Aleluia. Aí o que você plantou?
Você plantou laranja? Ah, eu plantei laranja, pastor, mas agora está me furando o dedo. Quem mandou plantar uma fruta que tem espinhos? Poderia plantar manga, não é? Ah, mas a mangueira é muito alta para pegar as mangas lá em cima. Tá bom, então planta melancia, que é rasteira. Aleluias. O que o homem plantar, isso vai semear. E a Bíblia nos diz, voltando a palavra, Jacó segura o anjo. E começa a luta e o anjo fala, não, me deixa, eu preciso subir. E Jacó de jeito nenhum. Você vai me abençoar. Eu preciso ser abençoado por ti nessa noite. Aleluia! Aleluia. E você também tem que falar para o Senhor, eu preciso, Senhor, não vou te deixar ir. Eu preciso ser abençoado por ti, Senhor. Agora você está preparado para pagar o preço da vitória? Da bênção? Ah, mas é tão bom ser pastora. É tão bom dirigir uma igreja. É tão bom, né, pastor José Márcio? É, mas tem um preço a pagar. Glória a Deus, aleluia. Aí aqui no versículo 25. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E aí, dói? Dói, né? Você está preparado para pagar o preço da sua vitória? Deus ele está pronto para te abençoar. Mas tudo tem um preço a pagar. Por que o Senhor tocou naquele dia em Jacó? Porque Jacó, por ser um homem cabeça dura, fazia o que queria, enganador, Deus tocou na junta da perna dele para que ele não pudesse se afastar do Senhor. Aleluia. Aleluias. Para que ele não corresse da presença de Deus. Glória a Deus. A gente vê quando as pessoas dizem assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tua vara e o teu cajado me consola. Mas irmão, sabe para que é o cajado? O cajado é para o pastor quebrar a perna da ovelha, daquelas ovelhas rebeldes, para que ela não fugisse mais e vivesse ali perto dele. E o pastor, enquanto ela estava ali se recuperando da perna quebrada, ele carregava nos braços, ele cuidava, ele dormia com ela. Então ela se acostumava a sentir o cheiro do pastor, se acostumava ao carinho do pastor e não se afastava mais. Aleluia. Aleluia. Assim fez Deus com Jacó naquele dia, quebrou-lhe a perna. Sabe para quê? Para ele não sair mais enganando o povo por aí. Aleluia. E aí depois ele fala, agora tu não vai mais se chamar Jacó, mas tu vai se chamar Israel. Aleluia. Aleluia. Deixou de ser enganador para ser pai de multidões, pai de gerações. O homem que gerou uma geração eleita por Deus, escolhida por Deus. Aleluia. O que eu quero dizer? Aqui no Vale de Jaboque, Jacó teve um encontro com Deus. O verdadeiro encontro com Deus ele teve aqui, aonde ele se converteu. Glória a Deus. Quando Deus ele chama o homem para concerto com ele, você leva as marcas desse encontro do Senhor para o resto da vida. Jacó levou o resto da vida a sua perna desconjuntada. Assim também nós vemos quando muitos dizem sobre Jó. Jó, um homem que fazia tudo que era a vontade de Deus. Mas sabe quando que ele teve um verdadeiro encontro com Deus? Depois que ele perdeu tudo. Certo, ele não blasfemou nem nada, mas ele ainda não conhecia Deus. Mas lá quando Deus aparece para ele no meio de um redemoinho, foi quando ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Que ele diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E você conhece Deus de ouvir falar? Ou você já tem uma experiência com Deus? Aleluia. Aonde é que você está? Você está aí deixando o Senhor passar e não está segurando a sua vitória, a sua bênção? Está com medo dele tocar em você, de você
te leva para longe dele? A perna de Jacó o levava para longe de Deus. Aleluias. E Deus foi preciso desconjuntar a perna dele para que ele não corresse mais, para que ele não fugisse mais. Amém? E agora, nós, o que nós estamos fazendo? Estamos fugindo, sempre fugindo? Eu estou morando aqui, começa a luta, eu vou para lá. Perseguição de vizinho e tudo, vou morar em outro lugar, vou largar minha casa, vou pagar aluguel, vou pagar um preço longe de onde Deus quer. Não, está sendo perseguição na minha igreja, vai sair para outra, chega lá, paga um preço. Sofrimento. Jacó não precisava passar 20 anos sofrendo na casa de Labão. Aleluia. Quando Deus se manifesta ali na escada, onde tinha os anjos subindo e descendo, Deus queria se revelar ali para ele. Aleluia. Mas sabe o que ele estava fazendo? Dormindo com a cabeça na pedra. E ele teve que ir, chegou lá, pagou o preço para voltar 20 anos depois, com a perna desconjuntada. Enquanto isso, agora, irmãos, tu não pensa que quando falaram lá para Esaú que Jacó vinha, não se acendeu a ira de Esaú contra Jacó? Ele ficou irado. E ele vinha era para acabar com tudo mesmo. Ele vinha para matar Jacó mesmo. Mas enquanto Jacó estava lá no vale, Deus estava fazendo uma transformação no coração do seu irmão Esaú. Aleluia! Aleluia! Olha só, enquanto você está no vale, Deus está trabalhando em seu favor. Aquele perseguidor, Deus está tratando com ele. Aquele filho seu que está na droga, Deus está tratando. Enquanto você está no vale, o Senhor está trabalhando dentro da sua casa. O Senhor está trabalhando no seu esposo que é evangélico. O Senhor está trabalhando na saúde daquela pessoa que você está formando. O Senhor está movimentando dentro da sua igreja em seu favor. O Senhor está trabalhando lá onde você trabalha, onde você estuda. Enquanto você está pagando o preço, Deus está agindo em seu favor. E a Bíblia nos diz que quando Jacó atravessa ali, mancando da sua perna, e o seu irmão, olha como está fácil de Esaú pegar Jacó agora, mancando, não tinha nem como fugir. Antes, quando ele fugiu, ele era moço. Agora, a Bíblia diz que ele é mais ou menos 40 anos quando ele fugiu. Agora ele já era um 60 ou mais. E ainda com a perna desconjuntada, sentindo dor, como é que ele ia fugir de Esaú? Aleluia, mas ele não teve medo. E ele encontra seu irmão. Não era fácil de Esaú pegar ele agora? Mas a Bíblia, quando ele estava lá, Deus estava movendo o coração dele. Jacó se humilha diante de Esaú. Quando ele vem se prostrando no chão, ele tem seu irmão como rei diante dele. Ele honrou o seu irmão. Ele deu honra daquilo que o irmão precisava naquele momento. Ele não mais enganou, mas ele usou a sabedoria que Deus deu para ele. E a Bíblia diz que o seu irmão o abraçou, e o seu irmão o beijou, e fizeram grande festa. Aleluia! E ali, Jacó preparou a sua família, habitou naqueles lugares, e como nós vemos, até onde está ali a nação de Israel. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero dizer, quando o homem se encontra com Deus, ele sai marcado. Todos nós temos uma marca. Viemos, seja do deserto, seja do vale, seja do mar, mas vem marcado. Você tem que ser marcado pela presença de Deus. Se você não teve um encontro com Deus, não tenha medo, mas se entregue a Ele totalmente e deixe que Ele te toque. Vai doer, vai, mas é necessário para que Ele tire tudo aquilo que nos afasta dEle. E nessa noite, essa tarde, o que é que está te afastando de Deus? É as tuas duas pernas que tu foge da presença dEle? Quando Deus manda você
você pregar, você fala, eu vou para lá. Quando Deus manda você cantar, quero nada. Ou quando Deus manda você orar por aquela pessoa que está lá endemoniada por nada, aquele demônio nada na língua de jeito nenhum. Então, vai continuar fugindo? Vai ser necessário Deus te levar para o vale e tocar na tua perna para você não fugir mais? Aleluia. A palavra de hoje é de meditação e conserto. Amém? Porque não adianta. Muitos dizem, não, eu estou bem. Nós estamos vendo que estamos todos bem, mas o seu exterior como é que está? Você não pensa que engana o pastor, engana o missionário, engana o cantor, ou engana qualquer um, não. Pode até enganar. Estou bem. Como diz aí, né? O tranquilo está favorável, e o diabo entrando dentro da casa, bagunçando com a vida toda da pessoa, e a pessoa não está tudo bem. Deus sabe. Não é diante de mim, não é diante da pastora, diante do pastor, que vocês têm que se despir, mas é diante de Deus, porque Ele conhece. Eu costumo sempre orar com o Senhor, falo, Senhor, Tu me conheces, Tu sabe as minhas falhas. Quando eu estou com raiva, eu falo, Senhor, eu estou com raiva, tá vendo que eu estou com raiva? Se o Senhor não tiver misericórdia, eu vou lá, bato na cara daquela pessoa. Porque Deus sabe, irmão, não adianta dizer, não, eu também morrendo de raiva, não adianta. Aleluias. Aonde está a nossa fraqueza, Senhor? É a minha perna que me leva a pecar, Senhor. Não, Senhor, eu sou muito vaidosa. Olha meu cabelo enroladinho, ninguém toca nesse cabelo. Tá vendo, Senhor? Eu tenho vaidade, eu sou vaidosa, o Senhor sabe. O que é que me afasta do Senhor? Amém? Meditemos. E vamos para o vale. Tomar no vale. Aí depois Deus vai te dar a sua vitória. Glória a Deus. Essa é a mensagem nessa tarde. Que o Senhor possa abençoar grandemente as nossas vidas. Vou passar para o pastor, fazer a oração. Irmãos, eu quero só falar uma coisa aqui. Sempre passo com meu esposo, por quê? Dá honra a quem tem honra. E Deus me deu ele como coroa na minha vida, como pedra preciosa na minha vida. Aleluia. Quando Deus quer me usar, Ele usa. E não pense quando Deus está revelando para Ele, não está me revelando também. Mas sabe por quê? Porque eu tenho que mostrar a bênção que Deus me deu. Porque quando eu andava sozinha, triste, amargurada, aleluia, eu podia até orar e falar, Senhor, revelar, Deus mostrar, abençoar a vida das pessoas. Aleluia. Mas, quando eu chegava na minha casa, eu estava triste. Porque não tinha alguém do meu lado que me ajudasse. Então, quando eu prego, sempre passo para ele fazer oração. Porque isso me alegra. Amém. Isso é honra para a minha vida. Amém? É a bênção que o Senhor me deu. Amém. Meu amado, maravilhoso de Deus. Tá bom? E Deus, eu sei que Deus usa, por isso que eu passo. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. Tá filmando. Aleluia. Amém, meus irmãos.